A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Aqueles que assistem esse vídeo pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e me acompanham nas redes sociais Instagram, TikTok, Kawaii, Leônia Rufo Fonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um. Eu espero que vocês estejam bem, estejam tendo uma boa semana, tá bom? E hoje vamos estudar, como toda quarta-feira fazemos, uma carta do Novo Testamento. E nesse período estamos aprendendo a primeira carta de Paulo a Timóteo e hoje vamos aprender o capítulo 3. E vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. No estudo passado, Paulo escreveu a Timóteo explicando como as mulheres deveriam ser. Agora, vamos abrir a mesma carta de Paulo a Timóteo, só que o capítulo 3, e aprender como os homens devem ser. De preferencialmente, os que se dizem de Deus devem se encaixar nessas características. Então, vocês percebem, meus amados irmãos, que Deus não é nem machista e nem feminista. O homem tem uma missão e a mulher tem outra. Então, isso são regras, dicas para que você tenha um casamento com menos problema. Vamos começar então a estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículos 1 e 2 dizem assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é episcopado, meus amados irmãos? Bispo. Está logo no versículo 2 explicando. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E aí, marido? Maridos cristãos e não cristãos que me acompanham, vocês estão sendo esse exemplo bíblico? Ah, eu não consigo ser. Peça para Deus. Deus vai fazer você ser um homem excelente, de acordo com a palavra. Mas você tem que pedir e querer ser esse homem. Irrepreensível, não tem muito o que explicar. Marido de uma só mulher, não tem muito o que explicar. Vigilante quer dizer sábio. Vigie suas ações, vigie suas palavras, cuidado. Sóbrio, não pode consumir bebidas alcoólicas. Honesto, não tem o que explicar. Hospitaleiro, você tem que saber receber bem as visitas, mesmo aquelas pessoas que você não tem muito afeto, mas você tem que tratá-las bem. E você tem que ser apto para ensinar, preferencialmente a Bíblia, tá? Não somente a sua esposa, não somente seus filhos, mas todos aqueles que desejam, tá bom? Chegar perto de você, querer tirar ou aprender mais sobre algum assunto que você tenha conhecimento. Vamos ver agora o versículo 3 e 4 de 1 Timóteo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Eu vou me deter nesses pontos porque são temas muito utilizados e muito polêmicos hoje em dia. Não ser dado ao vinho, você não pode consumir bebidas alcoólicas. Não espancador, não seja homem violento. A Bíblia diz que o homem, para ser de Deus, ele não deve ser violento. Você não deve obrigar sua esposa a fazer nada, nem seus filhos. Você não é dono deles. Vamos deixar bem claro. Você tem autoridade sobre os filhos, sim. Mas e vamos aprender futuramente uma outra carta que Deus ensina melhor, com mais detalhes, como educar os filhos. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, estou dizendo que Deus ele nos dá as orientações necessárias. Não cobiçoso de torpe ganância. Não cobice ser ganancioso. Não viva só pelo dinheiro. Cuidado com isso. Você tem que ser moderado, uma pessoa não contencioso, que é isso? Não se mete em briga e contenda e não pode ser avarento. Uma coisa meu pai sempre falava para mim, encaixa perfeitamente nisso. Leone, casamento é caro. Por quê? Porque o homem tem suas necessidades e a mulher tem suas necessidades. Se a mulher quer trabalhar, perfeito. A mulher não tem como trabalhar fora, é o dever do homem. Então perceba que Paulo já escreveu. Meu pai me ensinou o que Paulo descreve na Bíblia. Vamos ver o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Você tem que saber ter ordem na sua casa. Quem manda na casa é pai e mãe, não é criança. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Meu pai fazia minhas vontades, mas as vontades que ele queria fazer era diferente. E que os seus filhos tenham sujeição. O que é isso? Os seus filhos têm que entender que na casa tem autoridade. Algo que a sociedade atual está destruindo. Por isso que a família está esse caos. Com toda a modéstia.
Bom, o 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, eu coloquei um asterístico porque esse versículo ele não faz parte do cano original, ele está entre parênteses. Fiz uma pesquisa muito detalhada sobre isso, inclusive o Novo Testamento judaico também coloca esse versículo como parênteses, então ele não vai ser lido aqui. Você pode ler na sua casa sem problema nenhum, mas todos os versículos que têm parênteses e chaves são versículos explicatórios ou acrescentados que eu não vou colocar no nosso estudo, tá bom? Porque não faz parte. Vamos continuar. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. O que significa isso? O homem de Deus, ele não pode se gabar. O homem de Deus não pode se achar melhor do que os outros. Os homens de Deus não podem se achar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Porque se ele faz isso, ele pode até perder sua salvação. Porque a Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas exalta os humildes. Então é daí que Paulo está tirando isso, tá bom? Vamos continuar. Da mesma sorte os diáconos. Sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 e 9. Então Paulo também dá outras orientações aos diáconos, aos homens que trabalham na igreja, só que aqui ele coloca uma coisa boa, né? Não de língua dobre. Ou seja, não seja tagarela, não fique por aí fofocando, não fique por aí tendo conversas que não são que não deem bom fruto, tá? E a consciência tem que ser uma consciência limpa. Sabe quando uma pessoa coloca um texto na rede social, ou alguém que você conhece, você sabe que foi para mim? Consciência pesada gera isso. Então tenhamos consciência limpa. E pura também. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se fores irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e 11. Então Paulo novamente repete algumas orientações dos diáconos e agora ele acrescenta mais. As mulheres também têm que ser honestas, não podem ficar por aí falando mal dos outros. Existe uma diferença entre falar a verdade e falar mal. O que é falar mal? Você reproduzir uma informação que você não faz ideia se é verdade ou mentira. Falar mal é você se achar melhor que a outra e julgar. Então, existem vários exemplos de como ser maldizente. E as mulheres também não podem ser dadas ao vinho, não podem beber e serem fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e sua própria casa, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12 e 13. O interessante também disso aqui, que eles têm que ser provados, como os lemos no versículos anteriores. Provados em quê? Para saber se eles são aquilo que eles demonstram ser. O problema hoje de muitas religiões que chamam qualquer um para ser líder, qualquer um para pegar um cargo, mas não sabe como e verdadeiramente essa pessoa é em casa, na rua, no trabalho, na escola. Por isso que tem muitos escândalos, muitas pessoas que foram indicadas como líder, aparecem esses escândalos terríveis. Por quê? Porque não souberam prestar atenção nos frutos dessa pessoa. Então você que é líder, que está assistindo essa pregação, acompanhando esse estudo, por favor, quando você for indicar alguém, tome muito cuidado, porque devido a esses escândalos, infelizmente, o nome de onde você congrega acaba sendo mal falado e também as pessoas podem se escandalizar e até sair do caminho de Deus. Vamos continuar. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículos 14 e 15. Por que Paulo falou tudo isso? Para que os cristãos saibam como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e firmeza da verdade. Então, se as pessoas seguem as orientações bíblicas, elas dão bom testemunho. E nós somos a igreja. Nós, eu e você, nós somos a igreja. Então, nós temos que saber, nós, a igreja, temos que saber andar na casa de Deus, para que ela seja uma igreja firmada na verdade bíblica. O grande problema hoje parece que as pessoas não têm maturidade
para estar dentro da casa de Deus, querem seguir Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, isso é muito triste. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Realmente, esse mistério só vamos entender no céu. Grande esse mistério. O próprio Deus se manifestou em carne. O que significa isso? Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus. Então, tudo o que Jesus Cristo fazia era como se o Pai estivesse fazendo. E isso foi manifestado em carne humana. E ele foi justificado no Espírito. Sim, ele foi justificado pelo Espírito. Todos os anjos viram ele. Ele foi pregado para os não-judeus, que são gentios. O mundo todo está acreditando na pregação. E depois ele foi recebido na sua ressurreição, né? E está acima de toda a glória. Então, possamos ter compreendido um pouco mais sobre a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Que Deus abençoe os irmãos. Um ósculo santo a todos.